Alexa. Oi, gente, já estou com ela, a ganhadora do nosso sorteio. Eu estou com um pouquinho de dificuldade porque minha assistente e minha prima hoje não está para ler os comentários. E aí eu pedi a minha mãe, eu tô olhando só pra ver se está focadinho. E aí eu disse, mãe, fica aqui pra ler. E ela tá aqui vendo se ela vai ficar ou não. E aí a gente vê. Essa é a Brenda, a ganhadora do sorteio. Gravem bem o rostinho dela. E aí eu vou pra ali, vou mostrar os produtos. Mãe, me diga se tá tudo certo aí. Na hora que eu aparecer mostrando os produtos. Se vai dar pra ver. Uai. Daí eu querendo cair. Eu vou usar hoje essa paleta maravilhosa de Bruna Tavares. Tá? Chegou lá na Moça Bonita e a gente vai usar todos os produtos, quase todos. Alguns poucos é que eu vou usar, que não vai ser de lá, mas a maioria vocês encontram lá. Vou usar essa paleta, os batons estão aqui, os pós, as coisas todas. E a gente vai testar e vamos ver como vai ficar a maquiagem. Até Dantas entrou, Vinícius. Vai ser aqui cantando, vou dar beijo. Eu vou limpar a pele dela com esse Nivea. Tassiane. Um lencinho. O nome aqui, que eu não sei se é japonês, acho que é japonês, não sei se é nome não. Yumi, sei lá. E aí eu vou limpar direitinho a pele dela. Então, Debs Mac entrou. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Eu creio que Moça eu Bonita vou também entrou. deixar a live salva. Vão convidando aí as amigas. Que a gente vai testar essa paleta de Bruna Tavares hoje. Moça Bonita dando boa noite. Boa noite, meu amor. Lore. Acho que Lorena Araújo entrou. Acho que Lorena. Loris Araújo, O povo botando pela minha cara, a gente não sabe ler. Suelen. Tamires. Quem tá me ajudando hoje aí nos comentários é Dona Clarice. Não sei até que horas ela vai ficar aí. Mas por enquanto ela tá aí pra me dizer mais ou menos se eu tô colocando o produto no lugar certo. Se vocês mandarem alguma dúvida aí, ela lê aí, ela me fala. Bel Almeida. E aí eu vou secar a pele dela um pouquinho só. Valéria Pileteiro. Oi, Valéria. Quem eu for conhecendo, eu vou dando. Cris Lima. Oi, Cris. Ai, não sei ler esse nome não, viu? Ixi. Ixi, o pior que assim, ó, já tá ardendo minhas vistas. Vai ficar louco. E sei lá quem é essa? Deixa eu pegar meu óculos. Vai ficar louco. Deu um chute. E aí eu vou usar pra hidratar o BT Detox e o BT Mermaid. Vou fazer uma misturinha e vou usar na pele dela, tá? Piorou. Melhorou? Lima. Tem tanta gente que eu não sei nem. E aí eu fiz a misturinha e vou aplicar com o pincel Duo Fiber. Camila. Manda um oi pra Tassiane. Tassiane também tá aqui. Oi, Tassi. Duda. Não sei quem é. Tá perguntando, ela tá perguntando pra hidratar. Tassiane, perguntando uma coisa pra hidratar. Eu tô usando o BT Detox e o BT Mermaid. Peraí que eu mostro de novo. Deixa eu fechar aqui pra mostrar a vocês.
Carlinha Souza. BT Detox tá parecendo mãe. Tá. E o BT Mermaid. Misturei os dois e tô usando na pele dela. E aí eu achei que ficou pouco, eu voltei com mais um pouquinho. Cíntia, Cami. Que modelo linda, olha. Ela tá agradecendo, obrigada. Eu hidrato tudo, até o pescoço. Vou deixar um pouquinho para ser absorvido, para ir absorvendo. E aí eu vou usar uma base da Bruna Tavares. Antes de usar a base, eu vou passar um pouquinho de primer. Eu vou usar esse Blur como primer. Ludmilla. E vou aplicar só em algumas áreas, assim. Ela não tem poros, assim, dilatados, que mostram quase nada ela tem aqui. A gente só aplicou mesmo aqui. Nariz, na zona T. E vou aplicar um pouquinho embaixo dos olhos. Olha lá em cima. Eu vou testar a base nela, que eu creio que seja a 6,5. Eu vou misturar 6,5 com a 7,5. Vai ser só uma gotinha, vou mostrar a vocês a proporção que eu vou usar. A proporção vai ser essa, porque eu quero escurecer só um pouquinho, porque eu achei que ficou um pouquinho mais claro, tá? Eu vou usar nessa proporção, eu vou botar um diluidor. Vou usar o diluidor da Daisy Peroso, mas pode ser qualquer um. Não deu pra ver, não. Voltei. Da Daisy Peroso. Mas pode ser qualquer um. Alguma pergunta? Não. Tem uma aqui que botou assim, nervosa nem um pouco, né? Cai na risada. Tô nervosa não. Brendinha. Ô, Brenda, Brenda, você tá nervosa? Ah, Não, sim. eu acho que é minha amiga minha. É Fabrícia, parece. Deve ser. Você Que tá nervosa, Fabrícia. Brenda? Não fica não. Nervosa nem um pouco, cai na risada. Eu já conheço Brenda. Tem 2 anos que a gente se viu. Quando ela fez 15 anos, eu maquiei ela pro ensaio. E aí ela ganhou o sorteio de domingo pra vir ser maquiada comigo. Ó, tá dando pra ver? Tá. Eu misturei bem, botei no diluidor. Tá até mais molhadinho aqui embaixo. Eu pego mais um pouquinho pra cá, pra deixar bem mais fluida, pra gente poder usar. E aplico do centro para as extremidades de fora do rosto, né? Das laterais do rosto. Eu faço tudo errado. Eu passo em cima do olho, passo. Mas pode passar. Tem gente que tem dúvida disso, pode. Eu passo por cima dos meus olhos tudo. E aí eu vou dar umas batidinhas com uma esponja. Essa esponja é a esponja da Aline Oliveira. Também lá da lojinha. Tem na Praelas. Tá? A maioria dos produtos, se não todos, serão usados os da Praelas hoje.
Pra elas não. Moça bonita. Mas, Mulher vai dar curso, maquiagem, quando? Estão lhe perguntando aqui quando você vai dar eu curso. dou curso pra... Meu módulo de curso é para aperfeiçoamento profissional. Não é nem de automaquiagem, nem de iniciante. Aí eu dou, o módulo que eu tenho é para É aperfeiçoamento. Paulinha que tá perguntando. Paulinha Brito. Uhum. Se quiser desce pra você ver. Fica sentada assim, normal. Só para o pessoal ver a diferença. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Eu vou deixar a live salva assim. Senti que tava meio escuro o lado de lá. Vim aumentar a luz. Pra não ficar... Aí, agora deu pra ver direitinho. Só pra vocês verem a diferença, ó. O lado, tem um lado que já tá aplicado base e o outro não. É só pra gente uniformizar o tom mesmo da pele dela, que ela tem uma pele linda. Estão perguntando se você vai deixar a live salva. Vou deixar salvo. Laís Miranda. Nayara, essa é top. Muito obrigada. Pra cá. E aí o restinho eu desço pro pescoço, só pra uniformizar mesmo. Como a base a gente já escolhe num tom que vai ficar uniforme, tanto o pescoço como o rosto, eu desço só um pouquinho. Mas se ela tivesse um tom de pescoço mais clarinho, a gente podia descer mais, podia descer com um tom com mais produto no pincel. Como não é o caso, Anne Almeida, acho que é Anne Almeida, botou ali. A modelo é linda. ela é lindíssima. Ela tá agradecendo, muito obrigada. Qual é a base, cara? Tá perguntando qual é A a base. base é a base da Bruna Tavares. Peraí que eu mostro de novo, não sei se eu mostrei. Não é porque acho que outra pessoa agora que é nova, que entrou agora. Peraí que eu mostro de novo. A base que eu usei foi a Pausa para Feminices. Eu usei a 6,5 com um pingo da 7,5. Só para escurecer um pouquinho porque ficou mais clara essa. E agora eu vou usar corretivo da Bruna Tavares também. Eu vou usar o BT40, esse aqui, BT40. Não, foi, deixa no meio. Aí, não, tava muito pra lá. Tá. E com um pouquinho do BT50 e o contorno eu vou fazer com o BT55. Tá perguntando se usa diluidor. Na base usei. Eu diluí a base. No corretivo eu não vou aplicar não. Tá perguntando onde é essa loja desse, que você comprou esse produto. É na Moça Bonita, é um Instagram, mas a lojinha é daqui de Serrinha. Aí você chama ela aí e ela entrega. Ó, misturei as duas cores, botei mais do BT40 do que do BT50. A quantidade é bem pouquinha do 50, só pra não ficar tão claro pra ela. E vou aplicar fazendo o triângulo, né, que a gente já conhece. No queixo, na testa, nas áreas de iluminação, tá? Centro do nariz, um pouquinho aqui e aqui. E aí eu já vou vir esfumando com a esponjinha. Estão perguntando se já corrigiu a sobrancelha. Ainda não.
Ou nem precisa? Se já corrigiu e nem precisa. Precisa, Ou mas não eu não precisa? fiz ainda não. Pode ser corrigido tanto antes como depois. Eu prefiro corrigir depois. Alguém botou o endereço da moça bonita aqui pra Tassiane. Moça bonita é essa, tá? A loja. A loja é @_moça bonita. Botaram aqui, Tassiane. Colocaram. Ela tá aí na live. Não, então é ela que colocou. E agora eu vou fazer o contorno em creme. Vou só pegar um pincel que faltou aqui. Vou fazer o contorno dela com o BT 55. Tá dando pra ver? Dá. E aí eu aplico no zigomático. Um pouquinho aqui. Um pouquinho só no nariz, a gente vai esfumar bem. Aí tá assim, ok, amada, eu vou te procurar. Aí deve ser com a moça, né? Ela botou a... E vou esfumar com um pincel chanfrado. Chanfrado não, gente. Duo Fiber. Com batidinhas. Se eu achar que precisa de mais, eu volto com mais um pouquinho. E dando batidinhas. Com o restinho só, eu venho aqui, ó. Só com o Alguém aqui. restinho. Oi, Carol, qual é a... Então, E com a esponja, o lado que eu ainda não usei, eu vou fazer no nariz. Perguntando aqui como a maquiagem pra quem usa óculos. Uma proposta boa. Quem é que tá pedindo? Eu não sei. Aqui, né? Vou providenciar alguém que use óculos. Eu uso aqui, tô usando óculos aqui, ó. Já temos a modelo se escalando aí na live. Dona Clarice disse que vai ser ela. E aí eu volto dando só umas batidinhas, só pra sentar melhor. Bem assim. Tá sendo, vou começar a usar. Eu vou usar Ela vai o começar a pó usar. da Alice Academy 04, é um pó solto. Ele ainda não chegou, mas em breve nós teremos aqui. Ele é muito fininho, não sei se tá dando pra ver. Olha, muito fininho, vou usar ele. A pessoa que falou no óculos, ela fez, olha eu aqui. É com
É Fabrícia, né? Sua amiga? Uhum. Ela deu uso. Olha lá em cima. Antes de selar, eu venho sempre tirando as marcações, porque a gente tem algumas linhazinhas de expressão aqui. Então, ó, eu botei um pouco aqui pra poder a gente poder usar. Ah, a menina que falou que fala pra Carol que é Nai. Nai. Oi, Nai. Não sei que Nai é, mas... Oi, Nai. Peraí que eu vou aí nesse instantinho. Bem, porque elas botam... Oi, Nai. Ai, falando, grava tudo, né? Uhum. Então, tipo, isso aí. E aí eu vou aplicar ele na região onde eu fiz o iluminado. Eu não tenho pena de aplicar pó não, filho. Deve estar perguntando se já usou pó. Tá usando Tô usando pó agora. os pó translúcidos. Que Da pó Playboy. Ela pergunta da Playboy. Sim, são muito bons. Né, de Coité, ela disse aqui. Ô, Nai! Já sei quem é, tá vendo aí? Ela lembrou Lembrei sim. da Unipar. Da Unopar. Porque ela escreveu aqui Unipar. É porque corrige o Aí não dá pra corretor com a mais letra aqui, nada. aí a gente lê errado. Eu sei que tem pra não... Tem nada não, viu? É a primeira vez que minha mãe faz a ajuda aqui, tá, gente? Né, Almeida, olá, irmã. Olá, né. Você, Carol, né, tá falando. Oi, Néa. Cris Lima, Carol, que... Foi o pó da Alice Academy. Ele é bem fininho. Cris Lima, esse. Carol quer você de volta, na Unopar. Quero você de volta na Unopar. Então, Cris Lima. vou pegar um pouquinho mais do pó. Pegar bem assim, ó. Pra sair bem... Só pra polir. E vou aplicando e polindo. Alguém, Calils, Oi, Calil. botando pra arrasar. Obrigada. Deixa eu ver aqui, é uma pergunta grande aqui. Usa uma grande quantidade de pó. Eu gosto de Pra passar maquiagem. pó. Eu passo pó mesmo. Não tem medo de pó não, gente. Pô. A gente só tem medo de pó, assim. Thaís já disse, quero você de volta na Unopar também. A gente só tem que ter um pouquinho de Amo você cuidado. demais, saudade. Oh, muito obrigada, gente. Quando a pessoa tem um pouquinho mais, assim, de linhas de expressão, a gente toma um pouquinho mais de cuidado. Tá? Mas tem que aplicar polo. É uma coisa que a gente pensa, mas só que a gente precisa aplicar o polo. Obrigada, amor. Né? Lindeza das minhas irmãs. Obrigada, minha linda. E aí eu vou aplicar... Ó, uma pergunta, moça bonita botou bota pó e tira o pó. Bota pó e tira pó. A gente bota pó e tira pó com mais pó. Entendeu? A gente passa o pó solto e tira o pó com mais pó. Aqui tem uma pergunta, o pó faz a maquiagem durar mais? Sim, porque senão ela fica transferindo. Eu vou usar o pó da Bruna Tavares, o número 50, a cor 50. É essa cor aqui, ó. E aí eu pego ele e não pode ter medo do pó, não. A empoderada. Alguém falou aqui, Carol, não sente falta de mim, não. É Jéssica. A gente só ria na aula. Tempo bom. Ela perguntou se você não sente falta dela. Eu sinto falta, sim, da turma, sinto falta de todo mundo. Ó, eu fiz o contorno e eu vou levando um pouquinho do pó pra cima do contorno, tá? Não boto muito não, mas eu levo um pouquinho, porque eu vou selar o contorno com o pó de contorno nesse instante. E aí eu vou pulindo as áreas que eu passei o pó com mais pó.
Nossa região é uma região muito quente. São poucas as regiões que a gente vê assim, que o pessoal não usa pó. Mas pra nossa tem que selar com pó, porque senão fica... Você sente que ela fica transferindo ao longo do dia. Vou usar 2 pós de contorno. O Coffee Love, eu vou mostrar a cor. E o Choco Dream. As cores são maravilhosas. Gente, que coisa linda. Vou usar primeiro esse. No mesmo lugar onde eu apliquei o em creme. Com batidinhas de levinho. Se achar que ficou demais, volta com um pouquinho de pó. O pó mais claro. Gente, a embalagem da Bruna, as coisas de Bruna, é tão bonito que a gente tem pena. Ela tem o espelhinho e o nome dela. Faz pena de gastar, porque vai sumindo. E aí, nessa cor mais clarinha, eu venho já dando acabamento aqui, ó, na raiz do cabelo. E também um pouquinho aqui embaixo. Bem pouquinho, porque a gente não quer que fique muito marcado. Se fosse só foto, tipo, ela vai fazer uma sessão de fotos, não vai encontrar ninguém, você pode carregar, porque foto sempre perde um pouquinho. Mas se ela vai para um evento, não pode, porque senão fica mostrando demais. E aí, com um tiquinho, ó, é um tico, tiro o excesso e venho só mais aqui, ó, no fundo, só para aprofundar mais o contorno. A mesma coisa do outro lado. E aí, com um pincel pequeno, deixa eu achar aqui meu pincel. Um pincel assim, ó, de aplicar sombra. Tá dando pra ver? Bem pequenininho, ó. Eu vou com o mais claro fazer o nariz. Bem de leve, pra não ficar muito marcado. Eu vou pegando e tirando o excesso até eu sentir que o pincel tá ok. Eu aplico e já esfumo. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou pegando e tirando excesso, pegando e tirando excesso. E vou pegar o BT 30 misturado com o BT 50 e vou fazer a área de iluminação. Aproveito e faço também embaixo dos olhos. No queixo. Aí agora eu vou passar um fix, uma água de beleza, pra gente selar isso tudo aí. Essa é da Aline Oliveira, água de beleza, tá?
tá? A minha já tá no fim, preciso de mais, mano. Me socorro. E aí eu vou secar. Pode ser com leque, pode ser com ventilador, como hoje a gente tá com tudo pra facilitar. A gente já vai no ventilador. Debs perguntou, você diga, mas você indica a base da... O quê? Vamos para comigo. Não sei que não me disse isso, não. Segura pra mim, né? Tem que deixar de... Deixa eu ir lá ver o que... Você indica a base Para uso profissional, eu não usei ainda para uso profissional. Eu uso mais assim, quando tem modelo. Tu pisou no fio, não tu bateu o pé. Foi, aí saiu do lugar. Eu uso mais quando é para modelo. Para uso profissional eu ainda não usei. Porque eu tenho outras marcas que são de uso profissional mesmo. Então eu prefiro usar as que já são para esse fim, tá? Mas elas são muito boas. Para quem tá começando e não tem como investir em bases profissionais, eu creio que dê sim para você trabalhar com ela, tá? Antes da pele secar totalmente, eu vou aplicar um iluminador. Moça bonita, tá ótima assim a câmera. Foi porque eu bati meu pé e não tinha visto, gente. Não foi na tua? Encostou. Aí eu fui lá ver a pergunta, aproveitei pra ver que tava de fora. Eu vou usar o BT Light. BT Light. Deu pra ver? Na cor bronze. Enquanto a pele dela ainda tá úmida. Que iluminador maravilhoso, gente. Lani Silva, olá. Oi. Eu vou aproveitar e aplicar aqui. No arco. E eu passo na boca toda. Gosto de passar iluminador mesmo. Podia ter passado um BT desse daqui antes, ó. Eu esqueci. O iluminador em gotas. Podia ter passado esse antes e depois esse, que ficava mais bonito ainda, mas eu acabei esquecendo disso. Aí, eu vou aplicar também um pouquinho desta sombra, tá vendo? Como iluminador também. Vamos brilhar mais. E aí eu vou passar um pouquinho na ponta do nariz. Isso. A gente vai fazer os olhos. Eu vou começar os olhos pela parte inferior. Eu vou usar o BT 55 na parte inferior dos olhos dela e vou esfumar com um pincel. Vou fazer logo embaixo. Pode piscar. Pisque. Pode piscar. Aí você vai olhando, ver se tá na mesma altura os dois, né? Pra ficar igualzinho.
E vou aplicar 2 sombras dessa paleta. Vou aplicar essa sombra e essa. Tem uma mosca chata aqui. Primeiro eu vou aplicar essa daqui. Tiro o excesso. Vou aplicar do meio pra fora. Eu achei que ficou bem clarinho. Aí eu vou aplicar a natureza. Eu apliquei antes energia e agora eu vou aplicar o tom natureza. Um pouquinho mais acima da energia. E rente, eu vou aplicar a terra, essa aqui, ó. Pego só a pontinha, tiro o excesso. E vou aplicar aqui rente, ó, só pra escurecer rente. Ellen Gonçalves entrou, Ellen Oi, Ellen! Saudades! lá da Unopar, né? Que era Uhum. colega. Vou tirar o excesso de pozinho que caiu, a gente tem que ir fazendo e tirando, tá? Pra não ficar manchada a pele. Como eu já selei tudo, o cuidado agora é esse. Acho que o principal é esse cuidado que se tem agora com a pele, pra não manchar. Agora que tá feita a parte de baixo, a gente vai fazer a parte de cima dos olhos. E pra fazer a parte de cima, eu vou usar... Tá dando pra ouvir direitinho, gente? Eu vou usar o corretivo BT40 em toda a pálpebra. Vou espalhar com um pincel bem rente à sobrancelha, já pra gente já pensar no acabamento da sobrancelha. Entrou a Angélica. Oi, Angélica. E venho dando batidinhas com a esponja só pra tirar a marcação. Porque a gente quer que fique um pouco pigmentado, mas não precisa ter tanto acúmulo, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado pra não deixar acumulado, pra não craquelar. Entrou também de Riviane Ribeiro. Oi, Riviane! Se quisesse, podia ter feito a sobrancelha antes, as sobrancelhas antes e desse passo. Eu gosto de fazer por último porque eu vou passar um bocado de sombra. E pode ser que a gente marque muito, né? Caia pó, essas coisas. Vou usar a sombra natureza. Ela é um pouquinho esfarelenta, então tem que tomar cuidado.
Sodré botou, me chama. Por favor, Brenda. Segura pra mim. Viu? Sodré botou aqui até o número do telefone dele. Me chama. Tá o número aqui, ó. Botou o número aí? No celular dele. Vou fazer do meio para as extremidades, ó. Apliquei, peguei a sombra e vou fazer do meio para as extremidades. A mesma coisa do outro lado. Eu vou aplicar e já vou esfumar, porque eu quero que fique pelo menos tudo pronto em 1 hora, para vocês poderem assistir tudo em 1 hora. Tati Soares. Oi, Tati. Esse pincel é o da Levanchi, eu acho que fala assim, Levanchi. Eu vou mostrar o pincel a vocês. Eu já mostrei antes, eu mostro sempre esses pincéis. É o Gama 06 da Levanchi, tá? Rosiane, make. Peguei o mesmo pincel e vou vir agora com a sombra. Deixa eu ver a cor, viu, gente? Que eu tô. Girassol misturada com a energia. São essas duas cores, ó. Vou pegar um pouquinho de cada, essa e essa. E vou aplicar nas bordinhas aqui, ó. Só pra esfumar essa bordinha. A mesma coisa do outro lado. E aí eu volto com a sombra terra. Me perguntaram o segredo de esfumar. O segredo é esse. Você tem que esfumar até você entender de que as sombras, elas não estão marcadas, né? Elas estão compostas, assim, você consegue ver o degradê delas. O côncavo dela é bem bonitinho, assim, ó, destacado. Você consegue ver direitinho o côncavo dela. Está sendo posto aqui uma solicitação para assistir o seu vídeo, para participar do seu vídeo ao vivo. E aí você vai olhando se tá igual. É um vai e vem mesmo. Aí eu vou pegar o pincel Gama 04, que ele é mais fininho, e vou vir na sombra. Eu acho que é terra e vida. Terra e vida. Eu vou fazer uma misturinha das duas cores e vou aplicar no finalzinho aqui, ó, nesse cantinho, só esse cantinho aqui.
vou depositando já meio que dando umas batidinhas assim, ó. Pra ela já ir esfumando. Vejo se tá igual. Vou pegar só a vida. Isso, a vida. Que é essa mais avermelhada. E vou aplicar aqui, ó. Pra gente já começar a fazer a transição que vai para o canto interno, tá? A gente já começa aqui. Vai aplicando, dando batidinhas e já esfumando. Dá uma olhada pra ver se tá igual. E aí eu vou aplicar com um pincel. Deixa eu pegar o pincel que eu usei e não repus lá. Vou usar com um pincel mais chatinho, assim, ó. Mais fininho. Esse de aplicar sombra mesmo, que a gente costuma ter. Vou aplicar a sombra semente e a sombra energia, tá? Vou começar com energia. Aqui, logo após a outra. Depois a gente vai voltar esfumando com outro pincel. Não tem problema se ela cair um pouquinho em cima da outra cor não, tá? Porque eu vou voltar com o pincel depois, acertando o que eu fiz. E no cantinho eu vou aplicar a semente. Eu giro o pincel e aplico a semente. E aí eu vou girando o pincel e fazendo a transição. Volto com um pouquinho da energia. Pra fazer essa transição bem bonita. Aí volto com esse pincel maiorzinho e vou fazer um pouquinho dessa, depois essa, depois dessa. Tá dando pra ver? Vou fazer essa transição aqui de novo. Mostra a sombra, ficou isso. Vou pegar a sombra natureza e venho aqui no finalzinho da energia. Só pra gente refazer o degradê. Pego um pouquinho da vida, tô aplicando com o mesmo pincel. Venho um pouquinho aqui, mais pra fora, um pouquinho do que aquela outra. A mesma coisa do outro lado. E vou fazendo pra que fique bem próximo. Essa escura que eu vou aplicar com outro pincel pra não misturar. Eu vou aplicar com um pincel menorzinho, que foi o Levanger 04. E vou pegar só esse cantinho aqui agora. E vou pegar nosso primeiro pincel, onde eu botei ele. Vou limpar ele porque eu misturei ali e vou aplicar de novo a sombra energia por todo o côncavo, acima, para dar acabamento. E um pouquinho da natureza também, pra gente poder dar o acabamento aqui. Volto com a energia, volto com a natureza. O segredo é esse.
você não pode ter medo. Vou limpar a parte de baixo dos olhos dela de novo. Deixa eu ver onde eu botei meu pincel, porque eu já perdi. E vou aplicar o corretivo BT55 rente a raiz dos cílios dela. O mesmo, vou aplicar com o pincel chanfrado, como se fosse um delineado. Antes dele secar, eu vou vir com a sombra terra e vou fazer o delineado, tá? Eu não quis usar delineador mesmo, não. Eu vou fazer com a própria sombra. Eu vou aplicando nele aqui. Bem de levinho. Com calma. Cassiane botou aqui, eu não consigo maquiar assim, só você, esse talento mesmo. Parabéns, Carol. Obrigada. Também não consigo não, tá? Por mais que eu tente. Volto, venho pro outro olho. De novo. Corretivo, BT55, pincel chanfrado. E a gente faz o puxadinho do delineado bem fininho. Só pra ser a base dos cílios que a gente vai usar. Pra não ficar claro. Vai aplicando de pontinho em pontinho pra não ter erro. E aí volta com a sombra terra e faz a mesma coisa. Aplica como se estivesse fazendo um delineado. Tassi botou aqui, você nem precisa tentar, claro, com essa filha aí, talentosa. Obrigada, Tato. Tassi. No cantinho interno, eu vou aplicar a sombra sorte com um pincel bem pequenininho. Fui buscar o pincel porque eu achei que tava. Vou aplicar essa sombra no cantinho. Pego bem a sombra na pontinha e aplico aqui. E agora eu vou aplicar o cílio postiço. Eu vou aplicar um cílio de mink
vou colar com a cola da Macrylan. Vocês medem o cílio de vocês direitinho. Eu já deixei no tamanho padrão para que pudesse usar em todo mundo. Iraildo está pedindo para deixar a live salva. Vou deixar. E vou aplicar a cola da Macrylan, tá? Aqui. Ela precisa de um pouquinho de tempo para pegar da ligazinha dela e a gente poder colar. Eu colo no meio e depois as extremidades. Tem uma coisa que eu faço aqui em cima é me perder, gente. Toda hora eu perco uma coisa. Mas já achei. Tinha perdido o cílio ali no meio das coisas. Ânimo, tu tá linda. Obrigada. E aí eu vou colar o cílio dela e a gente vai fazer as sobrancelhas. Lani Silva falou, essa maquiagem aí é top demais. Cola o meio e depois as extremidades. Bem, Almeida, como tá linda. Obrigada. Ela tá agradecendo. Eu vou fazer as sobrancelhas dela com corretivo. Uai! Vai, eu queria derrubar tudo. Deixa eu achar o corretivo. Eu vou preencher com o BT50 e vou fazer o contorno com o BT55, tá? Eu vou tirar um tanto aqui. Aqui tem tempo marcado aqui? Tem. Tem, tá falando aqui já. Falta 1 minuto e 40, minha gente. Eu tentei correr pra ficar tudo numa hora, mas não deu. Vai ser essa quantidade, ou até menos. Vai ser mais do outro. A live vai finalizar essa parte e eu volto pra fazer o restante. Abre um pouquinho. Tem uma pessoa perguntando qual a marca dos cílios que você usa. Esses cílios eu comprei lá na Orquídea. Eu postei de manhã. Ele é da New Show. São esses cílios aqui, ó. New Show. Tá? Falta só 1 minuto. Eu vou finalizar. Vou deixar salva. E já volto pra fazer o restante. Tá bom? Voltem aí. Vou só finalizar e salvar.